Olá e bem-vindos! Bem no coração de toda a nossa rede elétrica vive um autêntico gigante de aço e cobre, a máquina síncrona. Ela sempre foi, vá lá, o motor do nosso mundo. Mas hoje vamos descobrir uma espécie de identidade secreta que ela tem e que é a chave, completamente inesperada, para um futuro de energia limpa. Para termos uma ideia da dimensão disto, vamos começar com uma imagem. Pensem nisto. Na barragem de Itaipu, estas máquinas são tão, mas tão grandes que uma orquestra sinfónica inteira já deu um concerto lá dentro. Dentro de uma delas. É desta escala monumental que estamos a falar. Ok, então, nesta primeira parte, vamos mergulhar no papel principal desta máquina. O seu trabalho do dia a dia, por assim dizer. Ser um gerador de energia absolutamente massivo. Então, afinal, o que é uma máquina síncrona? Bem, de uma forma muito simples, é um conversor de energia. Pega na força da água, por exemplo, o que faz girar uma turbina, e transforma essa força em eletricidade. Mas a verdadeira magia, a palavra-chave aqui é síncrona. Porquê? Porque a sua rotação está perfeitamente alinhada, sincronizada com a frequência da rede. É como um par de dançarinos que nunca, mas nunca, perde o ritmo da música. Claro que isto nos leva a uma questão fundamental, não é? Ligar uma coisa com esta potência toda à rede não é como ligar uma torradeira à tomada. Um erro de um simples microsegundo e o resultado pode ser catastrófico. Então, como é que se faz isto em segurança? A resposta está no cumprimento rigoroso de 4 regras de ouro. Primeiro, a tensão e a frequência do gerador têm de ser absolutamente idênticas às da rede. Segundo, a sequência das fases elétricas tem que bater certo. E, talvez o mais crítico de tudo, o ângulo de fase tem de ser zero. Zero. Imaginem duas ondas a moverem-se. Elas têm de estar perfeitamente alinhadas, em perfeita harmonia, no preciso momento da ligação. E o que é fascinante é ver como isto evoluiu. Antigamente o processo era surpreendentemente visual. Os engenheiros usavam o chamado método das lâmpadas. Literalmente, olhavam para umas lâmpadas ligadas entre o gerador e a rede. E quando as luzes se apagavam por completo, esse era o sinal. Significava que as tensões estavam alinhadas e era seguro fazer a ligação. Hoje, claro, é um mundo diferente. Temos painéis automatizados que monitorizam cada variável com uma precisão de microsegundos e fecham o circuito no instante perfeito. Ora bem, com esta base estabelecida, chegamos ao verdadeiro centro da questão de hoje. É que a ascensão das energias renováveis, que é absolutamente essencial, está a criar um problema. Um problema muito sério para a estabilidade da nossa velhinha rede elétrica. Pois é, as centrais eólicas e solares são, sem dúvida, o futuro. Mas geram eletricidade de uma forma fundamentalmente diferente. Em vez destes gigantes de metal a girar, usam eletrónica de potência, inversores. E é precisamente aqui que está o problema. Falta-lhes uma qualidade física, uma propriedade crucial que as máquinas antigas têm por natureza. E essa diferença, bem, ela cria uma espécie de efeito dominó de problemas. A rede torna-se mais instável, quase como um carro a andar numa estrada esburacada sem amortecedores. A tensão pode começar a flutuar perigosamente e começa a faltar uma coisa chamada potência reativa, que é essencial para o equilíbrio. E o resultado final de tudo isto? Um risco muito, muito maior de apagões. Então, o que é esta tal de inércia do sistema? A melhor forma de pensar nisto é mesmo como um volante de inércia gigante, daqueles bem pesados. As centenas de toneladas de metal a girar a alta velocidade no gerador síncrono funcionam como um estabilizador massivo para a rede. Por natureza, resistem a mudanças súbitas de frequência, absorvem os solavancos do sistema. Ora, as centrais solares e eólicas, como não têm estas massas rotativas gigantes, simplesmente não oferecem esta inércia física, e isso, claro, torna a rede muito mais frágil. E qual é a solução? Bem, é aqui que a história dá uma volta irónica e fascinante. A resposta para o problema criado pelas novas tecnologias é a própria máquina antiga, a mesma de sempre, mas usada de uma forma completamente nova. E este quadro resume tudo na perfeição. Vejam só a dualidade. No modo gerador, a máquina está ligada a uma turbina. A sua missão? Produzir potência ativa. Os watts que acendem as luzes em casa. Simples. Mas, se a desligarmos da turbina e a deixarmos a girar livremente, apenas ligada à rede, ela transforma-se. Passa a ser um compensador síncrono. A sua missão já não é gerar energia, é estabilizar a rede, fornecendo precisamente aquilo que falta: inércia e potência reativa. E neste novo papel de estabilizador, os seus superpoderes são exatamente o que a rede moderna precisa. Ela passa a adicionar a inércia física que as renováveis não têm. Consegue estabilizar a tensão de forma suave e dinâmica sem interrupções.
e fornece a tal potência reativa para manter o sistema todo em equilíbrio. No fundo, ela vem resolver, um por um, todos os problemas que mencionamos há pouco. Portanto, o ponto-chave a reter é este. Neste modo, a máquina não está a criar energia, não está a produzir um único watt, está simplesmente a girar, a funcionar como um amortecedor gigante e inteligente para a nossa rede moderna, um guardião silencioso. Mas como é que a mesma peça de metal consegue ser, ao mesmo tempo, um gerador e um guardião? A resposta não está na máquina em si, no hardware, está na forma como a controlamos, está no software, por assim dizer. Este quadro mostra a verdadeira genialidade do sistema. Reparem, quando o gerador está a funcionar sozinho, isolado, se ajustarmos a velocidade da turbina, o que muda é a frequência. Mas, quando o ligamos à rede, essa mesma ação, esse mesmo ajuste, passa a controlar a quantidade de energia que ela injeta na rede. A mesma coisa acontece com a excitação. Sozinha, muda a tensão. Na rede, muda a potência reativa. É como se a função de um botão mudasse completamente, dependendo do contexto. E é esta flexibilidade que é a chave para a sua dupla identidade. É precisamente esta diferença fundamental na lógica de controlo que permite esta dualidade incrível. A mesma máquina, com exatamente os mesmos controlos, pode ser uma fonte de energia massiva ou um guardião preciso da estabilidade da rede. Tudo depende de como está ligada e de como operamos. E assim chegamos ao fim da nossa história. A máquina síncrona, uma tecnologia com mais de 100 anos, acaba por se revelar a heroína improvável da nossa transição para um futuro de energia mais sustentável. Quem diria? Isto deixa-nos, no fim de contas, com uma pergunta para refletir. Num mundo que está completamente obcecado com a última inovação digital, a solução para um dos nossos maiores problemas modernos veio de um gigante de aço e cobre do século passado. Isto faz-nos pensar que outras tecnologias clássicas, robustas, talvez esquecidas, estão aí, à nossa frente, apenas à espera de serem redescobertas para resolver os desafios de amanhã. Fica a reflexão. Muito obrigado.